Bom, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos trabalhar com a leitura de variáveis analógicas, tá? Esse microcontrolador Uno, aliás, esse Arduino Uno, desculpa, ele tem a possibilidade de trabalhar aqui com 6 entradas analógicas, pelo que eu estou entendendo, tá? O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a leitura de um potenciômetro, vou até trazer aqui para cá, ou na verdade de o valor que esse potenciômetro pode gerar em sua saída mediante a variação de um cursor aqui que nós temos aqui, tá? Eh, Essas variáveis analógicas, elas se diferenciam das variáveis discretas ou digitais, ali no caso, porque elas têm infinitos valores na sua representação, por exemplo, de tensão. E de onde que vêm essas variáveis analógicas? Bom, nós estamos fazendo a interface com o mundo real de diferentes formas, né? Então, para que um sistema computacional possa trabalhar como, por exemplo, uma variável de temperatura, de pressão e tal, nós precisamos de sensores. Eventualmente, esses sensores vão entregar para nós variáveis analógicas ou sinais analógicos de tensão ou de corrente, ou seja, sinais elétricos, para representar aquela grandeza física, tá? Ou seja, basicamente o sensor vai fazer uma tradução de uma grandeza física em uma grandeza elétrica. E aí, nós temos, portanto, uma variável analógica que precisa ser traduzida também pelo microcontrolador, no caso, para que ele possa entender, né, o quanto que aquele sinal analógico, né, naquele instante de tempo, representa, né, ou traz de informação. Bom, vamos fazer uma ligação aqui fácil. Vamos ligar esse terminal aqui, no- nesse VCC, tá? Eu já fiz as conexões aqui, olha, para o VCC e aqui para o Terra. Vou até mudar aqui a corzinha dele para vermelho e vou colocar esse ponto aqui no Terra. Vou colocar até preto aqui. Eu vou fazer essa ligação aqui para o A0, tá? Que vai ser nosso sinal analógico. Vou mudar aqui a cor dele. Aí você pergunta, poxa, tá, mas como que esse potenciômetro funciona? Como que essa variável analógica funciona? Qual que é a ligação que está sendo feita aí especificamente? Bom, vamos lá. Eu fiz uma procura aqui no Google, potenciômetro. Basta que vocês procurem. O que nós temos aqui para variação, vou até iniciar a simulação, é, vocês vão ver aqui que existe um cursor, tá? Que vai ser movimentado, igual o do som do carro aí de vocês e tal. Esse cursor, ele é movimentado e ele, então, está alterando as características resistivas desse componente. Não é, hum, vou até mudar a forma como eu disse. Não é alterando as características resistivas do componente, mas sim alterando a resistência entre os terminais do componente, melhor dizendo, tá? Bom, então se você dá uma olhada aqui, vamos pegar esse cara aqui. Esse potenciômetro aqui ele tem esses três terminais, né? Aparentemente ali uma resistência, não sei, 95K, tá? Nunca tinha visto 95K, mas esse aqui, por exemplo, 10K. E ele tem então esses três terminais, tá? Ó, tem vários exemplos aqui para vocês procurarem, né? E o que acontece? O que é? Esse aqui tem até um desenho legal para gente, ó. Existe um material resistivo entre os terminais 1 e 3, e esse terminal 2, né, apresenta um cursor que vai fazer com que a resistência entre esses terminais seja alterada. Como assim? Vamos fazer uma representação aqui mais fácil. Eu tenho um potenciômetro aqui, sendo representado aqui por esse desenho, tem os terminais 1, 2 e 3. Entre os terminais 1 e 3, eu tenho essa resistência total, tá? Então, entre os terminais 1 e 3, por exemplo, 10K. Essa resistência total, basicamente, é a soma das resistências existentes aqui entre o terminal 1 e 2 e os terminais 2 e 3. Então, por mais que eu faça a alteração, né, da resistência entre os terminais 1 e 2 por meio da movimentação do cursor, tá? A resistência total sempre vai ser mantida. Então, por exemplo, se você altera a resistência 1, 2 para 1K,
Especificamente, a resistência 2,3 vai ter que ser o quê? 9K, né? Sempre vai ser assim. Vamos ver aqui, né? Então, eu sempre vou ter essa, essa resistência aqui sendo alterada por meio da movimentação dos cursores. E aí, voltando mais uma vez aqui nesse nosso desenho, se eu faço uma conexão como essa, ó, aqui, por exemplo, VCC, ou seja, nossos 5 volts lá, por exemplo, que é o terminal 1, e faço a conexão do terminal 3 aqui para o terra, basicamente o que nós vamos ter nesse sinal aqui, ó, nesse terminal 2, aliás, é um sinal de saída VO, que corresponde basicamente a um sinal sobre um resistor como um divisor de tensão ali. Se eu fizer uma representação melhor desse desenho aqui, eu posso dizer que esses dois resistores, 1 e 2, eles estão representados dessa forma. Nossa, ficou ruim aqui, peraí. Eu posso dizer que esses dois resistores estão ligados dessa forma. Porém, eles não são fixos, eles são variáveis. Então, aqui eu tenho o resistor 2 e 3. Aqui eu tenho o resistor 1 e 2. Aqui eu tenho o VCC. E esse sinal de tensão, por exemplo, está em cima do resistor 2 e 3. Como que eu calculo esse VO? Isso aqui é um divisor de tensão, né? Então, o R23 vezes o VCC. Como aqui embaixo eu teria R12 mais R23, então aqui eu tenho o R total. Portanto, pessoal, se eu movimento aquele cursor daquele potenciômetro, né, enfim, entre as suas duas extremidades, eu posso ter valores que variam de 0 volts, quando o R23 é igual a zero, até VCC, quando o R23 corresponde especificamente à resistência total. Ou seja, eu vou conseguir, através da variação do meu cursor, sinais de tensão, vamos colocar aqui TVO, vamos colocar aqui VO em volts, aqui esse eixo que vamos colocar do tempo, nós vamos ter sinais que vão variar, assim, de acordo com o que você movimentar, de forma aleatória aqui e tal, mas que apresentam, aqui 5 volts, valores infinitos, de 0 a 5 volts. Tá? Qualquer variação mínima que você fizer no cursor vai fazer com que a tensão VO também se altere. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia por trás do potenciômetro. Então, lá no meu sisteminha aqui, eu fiz essa conexão do terminal 2 aqui para o VCC e do terminal 1 para o terra. O terminal do meio aqui, que corresponde ao do cursor, né, aliás, o cursor não, né, mas o terminal 2 lá do meu desenho, né, que está chamando de limpador, não sei por quê, mas ele está conectado aqui justamente à entrada A0. É essa entrada que nós vamos utilizar. E é ela que corresponde àquele VO que eu fiz lá no desenho. Beleza. Como que funciona aqui a entrada analógica? Eu vou parar aqui a simulação. Lá na nossa documentação de referência, eu estou sempre abrindo isso aqui porque a ideia não é que vocês, enfim, decorem como que funciona ou simplesmente copiem. A ideia é que vocês consigam consultar e trabalhar com essas entradas, ou com essas funções, enfim. Bom, aqui, olha só, entradas e saídas analógicas. Veja que eu tenho analog read, é a função que nós vamos utilizar no nosso exemplo, tá? Como que ela funciona? Olha só, lê o valor de um pino analógico especificado. A placa Arduino possui um conversor analógico digital de 10 bits, tá? Isso aqui vai ser muito importante para a gente, tá?
Isso significa que ele irá mapear tensões entre 0 e a tensão operacional do microcontrolador, de 5 ou 3,3 volts, né? E aí, como esse microcontrolador tem 10 bits no conversor analógico digital, então varia de 0 a 1023. Vou explicar o porquê. Bom, essa tensão pode até variar, dependendo do microcontrolador, você consegue alterar essa referência aqui de tensão para o trabalho do conversor analógico digital, mas nós não vamos trabalhar com isso. Bom, aqui está falando o seguinte, ó, 4,9 milivolts. Vamos ver de onde que surge isso aqui. Vou voltar aqui no nosso quadro aqui. Tem como eu apagar isso tudo? Selecionar. Delete. Boa. Bom, vamos lá. Então aqui eu tenho um sinal analógico de entrada lá, né? Vou colocar aqui, por exemplo, o A0, que é o que eu fiz a conexão lá. E aqui tempo. Aqui em volts, tá? Vou mudar a cor. Esse cara, então, varia de 0, vou até limitar ele aqui, a 5 volts. Por mais que ele tenha uma limitação, né, eu tenho uma continuidade aqui, talvez esse termo não seja o correto, tá? Mas nesse eixo de amplitude. Na verdade, eu tenho infinitos valores no eixo da amplitude. A continuidade mais relacionada ao tempo, mas enfim, não vamos se preocupar com isso. Bom, o que acontece agora? Esses valores de 0 a 5 volts, eles precisam, então, ser representados, como a gente está trabalhando com um conversor analógico digital, eles precisam ser representados, por sua vez, em palavras digitais. Portanto, o 0 volts e todo o intervalo até 5 volts vai ser traduzido em palavras digitais. Ou seja, você está transformando essa palavra, na verdade, esse sinal analógico, em um conjunto finito de possibilidades. Por isso que ele corresponde a um valor digital, tá? Bom, como que isso é feito? Existe todo um procedimento por trás do conversor analógico digital, desde a amostragem, enfim, quantização, até a digitalização aí do seu sinal. Mas nós não vamos entrar em detalhes com relação a isso, tá? Não é o objetivo. A ideia é a gente entender como que esse 0 volts se traduz para, por exemplo, uma palavra de 0, uma palavra digital de 0, até, como estava escrito lá, 1023. Como que esse 1023 surgiu? Bom, os conversores analógicos digitais, eles têm uma resolução. Ou seja, para que a palavra binária resultante ali do processo de conversão seja alterada em uma única unidade, por exemplo, de 0 para 1, mais 2, 3, 4, e assim sucessivamente até 1023, é necessário que você tenha um acréscimo ou aumento aqui do seu valor digital. E a gente calcula esse valor digital da seguinte forma, desculpa, esse valor analógico. A gente chama isso aqui de resolução, tá? É a resolução do conversor analógico digital. É a sua tensão máxima aqui que a gente está utilizando, vamos chamar de VRF, tá? Seu VRF máximo, no caso aqui a gente está usando 5 volts, menos a sua tensão de referência mínima, no caso a gente está utilizando 0 volts, dividido por 2 elevado a n menos 1. Por que o 2? Porque nós estamos trabalhando com um sistema binário, e por isso a base 2, que vai então nos dar o número de possibilidades de representação dessas palavras ou desse sinal analógico. Esse n é o número de bits do conversor. Número, vou escrever bits do conversor melhor. Bits do conversor. Nesse caso, né, falou ali pra gente que é 10, né? Então vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar a resolução dessa nossa proposta. A gente sabe que o VRF mais é o nosso 5 volts. A nossa tensão de referência mínima é 0 volts. E aqui eu tenho 2
elevado a 10 menos 1. Esse 2 elevado a 10 dá 1024. Menos 1, a gente chega, então, ao nosso 1023. Tá? Se vocês fizerem, então, aí, ó, essa resolução, calcularem a resolução, vou até fazer aqui, dá 5 dividido por 1023. Então, vocês vão ter aí, 5 dividido por 1023, 4,88 milivolts por bit. Tá? Ou seja, para que eu tenha um acréscimo na minha palavra digital, resultante do processo de conversão, que está variando aqui de 0 a 1023, para cada acréscimo desse, eu preciso, então, ter na entrada do meu conversor 4,88 milivolts. Tá? Então, aqui, ó, vamos voltar aqui. Cada vez que eu mudar, então, essa minha tensão de entrada, depois vamos até pegar um voltímetro aqui, vamos ver se eu consigo. Tensão. Vamos pegar esse ponto aqui. Vamos colocar aqui. Vermelho. E preto. Ou seja, estou medindo aquela tensão ali, ó. Beleza. Vamos dar iniciar a simulação. Olha só. 0 volts. Cada vez que eu faço uma alteração aqui, ó, aqui lógico que eu não vou conseguir essa resolução precisa, né? Mas a cada vez que eu faço uma alteração no meu cursor e vario em 4,88 milivolts o sinal de tensão, eu vou ter um aumento da minha palavra binária em uma unidade. Tá? Basicamente é isso que vai acontecer. E aqui, portanto, eu estou variando de 0 até 5 volts. Então, eu tenho uma faixa de possibilidades que vão variar, então, de 0 a 5 volts. Beleza. Como que funciona, então, agora a parte de programação? Então, a gente vem aqui, né? Veja que esses 4,9 volts, então, surgiram desse cálculo que a gente fez, né? Acredito que esse 4,88 esteja mais correto por conta de que a minha palavra binária, ela leva em consideração o zero. Tá? Então, para que eu tenha o número 1 na minha unidade, ou na minha palavra digital, né, eu preciso ter 4,88 milivolts na entrada. E eu não vou ter até 1024. Eu vou ter 1000 até 1023. Portanto, 1024 possibilidades. O zero também conta. Mas vamos lá. Vamos aqui na nossa programação. Código de exemplo. Olha só. O código abaixo lê um pino de entrada analógica e mostra o seu valor na porta serial. Então, aqui ele definiu uma entrada analógica A3, tá? É o pino que nós vamos utilizar para fazer a leitura do sinal analógico de entrada, que está, no caso, também aqui nesse exemplo, sendo variado ou sendo conseguido por meio de um potenciômetro. Aí depois eu faço a configuração da serial. Essa serial, então, vai permitir que a gente mostre o valor convertido no monitor serial. Tá? E aqui no loop principal, o que eu vou fazer? A leitura do valor analógico e vou então printar, ou seja, imprimir esse valor no monitor serial. Vamos copiar esse código aqui e vamos fazer as alterações dele. Deixa eu entrar aqui. Aqui eu já tinha colocado um código, mas vamos apagar aqui. Ó. Então, copiei igualzinho. Tá? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é alterar essa entrada, porque eu não estou utilizando a A3. A A3 seria esse cara. Eu estou utilizando o A0. Então, vamos colocar aqui o A0 como sinal de entrada analógica.
né, como pino de entrada analógica que eu estou utilizando. Tá? Aqui a gente não precisa fazer nenhuma configuração, né? O que vai acontecer para vocês? Vocês não vão enxergar esse monitor serial. Basta clicar aqui e aí sim vai mostrar essa telinha aqui para vocês. Ó. Tá? Então vamos deixar aquele abaixado aqui por enquanto. Então o que vai acontecer? No loop principal eu vou sempre fazer a leitura do sinal de entrada analógico e vou então printar esse valor. Só que eu coloquei um LED ali também, né? E eu quero, por exemplo, que quando o sinal de entrada que for convertido ultrapassar o valor de 500, vamos colocar um valor melhor aqui. Vamos colocar de 511, porque vai corresponder ali basicamente aos 2,5 volts, a metade. Eu vou então acender um LED. Eu vou fazer aqui, ó, if, um teste, né? Se o valor ali que representa o resultado da conversão for maior do que 511, então o que eu vou fazer? Eu vou acender o LED. Como que faz mesmo para acender o LED? Vamos voltar aqui. Functions. Aí vocês vão lembrar que existe aquelas funções de entrada e saída digitais, onde especificamente eu tenho digital write, que vai fazer a escrita de um valor alto ou baixo em um pino digital. Aqui, ó. Tá? Então, olha só, digital write, o pino e o valor, onde o valor é high ou low e o pino corresponde ao número do pino do Arduino. Vamos escrever aqui, ó. Digital write. Qual é o pino que eu estou utilizando? É o pino 13. Pino 13, eu vou colocar high, se ele for maior do que 511, se não, eu coloco zero. Tem que colocar zero, porque senão, se ele acender uma vez, ele nunca mais apaga. Então, eu tenho que ter uma situação aqui em que eu jogo ele para zero. Beleza, vamos ver como que essa simulação funciona. Vou pegar o monitor serial aqui, ó. Ah, ele está lendo 1023, porque eu tenho 5 volts na minha entrada, tá vendo? Não vai mais, ó. Meu cursor não vai mais. Se eu mudar esse meu cursor aqui para zero, olha lá, zero, tá sempre mostrando zero, tá vendo? A gente fez um cálculo lá que deu 4,88 milivolts. Vamos tentar colocar 488 milivolts, e aí a gente teria que ver um valor 100 ali, né, na conversão. 488, vamos ver aqui se a gente consegue colocar isso aqui. 400 e... não sei se eu vou conseguir certinho ali, mas vamos colocar um valor próximo. 400 e, sei lá, 500 milivolts. Né? Deu um pouquinho mais ali, ó. Deu 102. Mas basicamente está de acordo com nossos cálculos ali. Agora, eu falei o seguinte, olha, mais ou menos quando eu tivesse, então, entre 2,5 volts, seria aqui mais ou menos na metade, né, do nosso cursor, olha, 511, é justamente o valor que eu coloquei. Né? Se você fizer a divisão aí de 1023 por 2, vai dar 511,5. Só que a gente está trabalhando com valores digitais. Então, ou é 511 ou 512. Se ele passar, então, um pouquinho, ó, 512, vamos passar um pouquinho para cá, tá, 552. Olha lá, o nosso LED acendeu. Então, com essa técnica, você consegue... deixa eu ver isso aqui. Olha que legal. Dá para ver, então, também a variação ali, ó, do sinal. Legal. O que acontece, pessoal? Com essa técnica, dá para vocês implementar alguns tipos de controle. Por exemplo, quando a variável que vocês estão analisando, essa variável analógica, ultrapassar um determinado valor, e é lógico, vocês estão fazendo a comparação com o valor digital, porque você está trabalhando com um sistema computacional, quando ela ultrapassar um determinado valor, e esse valor, por sua vez, corresponde ao nível de tensão ou de corrente, enfim, né? No caso aqui de tensão, mas pode ser a representação de sinal de corrente também.
e que, por sua vez, representa ali uma grandeza física, então vocês podem utilizar esses conceitos para fazer o controle. Por exemplo, aqui eu estou acendendo um LED, mas vamos supor que esse 511 corresponde a uma temperatura elevada, tá? E aí, o que que vocês estão fazendo nesse momento? Ao invés de acionar um LED, vocês podem acionar aqui, por exemplo, eh, um, um ventilador para resfriar. Vocês não vão ligar o ventilador diretamente aqui, tá? Mas vocês podem construir um driver de corrente que, por sua vez, vai acionar, sei lá, um ventilador, se o seu relé ali aguentar, ou então, sei lá, um contator que vai acionar uma carga que, que seja de maior potência. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia. Espero que tenha ajudado aí vocês. Deixa eu parar aqui a gravação.